Bom dia. Bom dia a todos. Agradeço a presença de vocês aqui no evento que abre o calendário Money Report Agenda de Líderes 2021, desta vez em parceria com a HSM Singularity. Agradecemos ao CEO da HSM, Reinaldo Gama, e toda a sua equipe pelo apoio e confiança em nossos projetos. Money Report Agenda de Líderes é um grupo de empresários executivos de primeiro escalão reunidos com o propósito de defender a agenda liberal no país, assim como a democracia e o Estado de Direito. Nossa pauta de hoje é sobre como destravar a economia e gerar novas oportunidades em 2021, trazendo do cenário macroeconômico político aos setores que mais vão alavancar a economia. Para isso, contamos com um time de craques que atenderam ao nosso pedido para estar aqui conosco hoje. Agradecemos aos patrocinadores Platinum que nos apoiam nesta iniciativa: Carrefour, Estefan Engelhar, Cinerlog, Fábio Baracat. Patrocinadores Adobe, Federico Grosso, Kaspersky, Cláudio Martinelli, Roldão Atacadista, Ricardo Roldão, Sharecare, Nicolas Totti, Telha Norte, Juliano Ota e Grupo Comolati, Sérgio Comolati. Aos apoiadores Atimo Digital, Arnold Correia, Teleloc, Paulo Ricardo e LVMH, David Markovic. Lembrando que todos receberam previamente o check-up Sharecare, que adotamos para todos os nossos eventos e reuniões, como mais uma medida de protocolo e cuidado com a saúde de todos. O teste da Sharecare, a nossa Sara, que em todos os nossos encontros nós compartilhamos com vocês, é uma medida a mais para os nossos cuidados. Recomendamos hoje o uso das máscaras, tirando quando necessário, para maior segurança de todos vocês. Então, eu nesse momento estou sem máscara para falar de forma que vocês me ouçam melhor, assim como os nossos painelistas e debatedores. Então, nossa recomendação é que usem as máscaras no tempo que não estiverem falando ou tomando uma água. Agradecemos às empresas filiadas ao Grupo Money Report Agenda de Líderes, que completou 5 anos, e em primeira mão compartilhamos o lançamento da iniciativa Mulheres Inspiradoras Money Report, que tem como propósito ampliar a presença feminina e a diversidade nas lideranças das empresas e nos conselhos. Convidamos a todos os empresários e executivos a participarem e, assim, podermos ter um melhor equilíbrio entre homens e mulheres. Então, a nossa mensagem aqui é de que todos olhem para esta questão, para que nós possamos ter mais mulheres liderando nas empresas e que nos conselhos das empresas, pelo menos tenha um assento para uma mulher. Queria que o Aloysio fizesse um complemento antes da gente fazer um agradecimento especial às nossas embaixadoras, que vocês estão conhecendo em primeira mão. Essas embaixadoras vão nos ajudar a reverberar essa causa e a, de fato, tornarmos isso realidade. E, por isso, nós não teremos uma agenda de encontros exclusivo entre mulheres, e sim, sempre de forma plural, homens e mulheres. Somos executivos independentes se somos homens e mulheres, e eu acho que essa causa só vai, de fato, se tornar real se todos estivermos engajados. Bom dia a todos. Esse é um ponto importante, porque nós, geralmente, quando vimos esse tipo de iniciativa, é uma iniciativa que junta mulheres e que, evidentemente, tem o seu valor de discussão. Mas nós acreditamos que exista um momento na sociedade que é preciso de empatia. E a empatia é algo que nós não temos hoje nesse mundo tão cheio de discussões
e de polarizações. O nosso exemplo aqui em Money Report, ele mostra que é possível você ter um equilíbrio entre homem e mulher dentro de uma só estrutura. E nós temos, inclusive, isso dentro da diretoria da empresa, nós temos um homem e uma mulher também. É interessante porque dessa troca de informações, dessa troca, muitas vezes, de visões, a gente consegue encontrar caminhos melhores e caminhos diferentes para se destacar da multidão. Não é um mundo, eu acho, que nós queremos, aquele que é separatista, aquele que divide grupos. O mundo que nós queremos é um grupo de inclusão, é um grupo no qual as pessoas se percebam as diferenças, respeitem as opiniões contrárias, mas consigam entender a lógica do outro lado. Outro dia eu via aquela ilustração de um círculo ou melhor, de um cone que, quando era... Um cone não, era uma figura geométrica qualquer aí. Mas quando iluminada de um lado, parecia um círculo, iluminada de outro, parecia um quadrado. Quem olha de um lado vê um quadrado, quem olha de outro lado vê um círculo. Isso é meio batido, meio óbvio. Mas é sempre bom recuperar o óbvio, porque a gente está perdendo um pouco a mão. As brigas que existem nas redes sociais são inacreditáveis. A gente está passando do limite. E a impressão que eu tenho é que a rede social, ela cria um tipo de impessoalidade em que as pessoas soltam todas as suas feras, como diriam as frenéticas. Então, nós temos que entender que isso não leva a lugar nenhum. A gente precisa do entendimento. O entendimento, ele é crucial para que uma democracia floresça, ele é crucial para que o Estado de Direito funcione e, principalmente, é muito importante para a iniciativa privada. Sem isso, a iniciativa privada não vai para lugar nenhum. E esse é o nosso propósito principal: defender a iniciativa privada, defender o Estado de Direito e também a democracia. Sem contar que nós temos que apoiar também o empreendedorismo. E uma pesquisa recente do Sebrae mostrou que a maioria dos empreendedores, dos microempresários, são mulheres. Então, precisamos desse entendimento, precisamos dessa compreensão. Eu vou voltar para a Cris agora. Eu queria agradecer a presença de algumas das nossas embaixadoras. Algumas já estão aqui conosco, outras vão chegar ao longo da nossa agenda. A Márcia Manfrim, do Grupo Apetite. Márcia, se você puder fazer um sinalzinho aqui. A Márcia é uma mulher muito especial, com uma história muito bacana. A Edinalva Costa, do SAS. A Cristina Atena, que é a CEO do Travelex, uma mulher no mercado financeiro, um mercado bem tido como muito masculino, né? A Ana Paula Tosi, do Grupo GR. Temos mais alguém aqui? As embaixadoras, algumas ainda vão chegar, então, ao longo do dia, na medida que elas estiverem conosco, a gente vai fazendo mais algumas menções. Hoje temos o desafio de transmitir ao vivo os nossos painéis. E, para isso, precisamos contar com o apoio de todos vocês, para que, ao iniciar cada transmissão, não conversem no paralelo, para que as pessoas que nos assistem possam receber a transmissão com boa qualidade. Serão orientados a subir ao palco os painelistas, mediadores de cada painel e debatedores. O tempo entre um painel e outro para a transição de palco é pequeno, então pedimos a colaboração de todos para assumirem seus lugares com brevidade. Vitória, o ministro Henrique Meirelles já está. Bom, enquanto o ministro não chega, ele está logando, Vitória, ou não? Bom, enquanto ele não chega, vamos falar um pouco da situação, do que nós teremos aqui hoje.
Nesse primeiro painel, nós teremos o secretário da Fazenda, Henrique Meirelles. Ele vai nos contar em primeira mão como é que o governo do Estado pretende dar uma turbinada na economia local. Depois, nós teremos o senior partner do Banco BTG Pactual, André Esteves, para falar um pouco do cenário macroeconômico, também a visão que ele tem hoje do panorama político. A partir daí, então, nós teremos o debate. Estamos aguardando mais um debatedor aqui para poder dar curso a essa conversa, mas, evidentemente, todos aqui presentes poderão fazer as suas perguntas. Será que não é o caso da gente inverter? Então, vamos lá. Essa é uma homenagem a todo mundo que espalhou o seu melhor nesse momento. A Paula, que espalhou alegria sempre que podia. A Bia, que espalhou carinho pros pais. A Joana, que espalhou solidariedade pro prédio inteiro. O Beto, que espalhou energia para todos que precisavam estar nas ruas. E todo mundo que vai continuar mesmo quando tudo passar. Porque espalhar o nosso melhor juntos é o melhor que podemos fazer a cada dia. Grupo Carrefour. 45 anos de parceria com os brasileiros. Quer comprar um produto de um site nos Estados Unidos, mas ele não entrega no Brasil? A Cinerlog e os Correios garantem que ele chegue até você. É só fornecer o nosso endereço em Miami para que o seu produto seja entregue em nossas mãos. Em seguida, nós garantimos o envio ao Brasil. Depois, os Correios levam até a sua casa. Em poucos dias, sua compra estará em suas mãos. Faça uma simulação no site comprafora.com.br, um serviço oficial dos Correios. Insira os dados do seu produto e selecione o endereço da Cinerlog. Você vai saber o valor do frete e dos impostos, sem surpresas. Boas compras! Bom, estamos conectando com o Esteves. Bom dia, Luísio. Opa, bom dia, como é que está? Tudo ótimo. Bom, a ideia aqui é a gente falar um pouco sobre o cenário macroeconômico, também uma pitada do panorama político, e depois a gente ouvirá o secretário Meirelles e abriremos para perguntas e respostas. Tenho certeza que você nos brindará com uma análise interessante, já que o mercado financeiro dos últimos 2 dias esteve bastante agitado. Bom, primeiro, bom dia a todos, bom dia a você, Luísio, bom dia, Cris. Não podia concordar mais com as suas palavras de abertura, suas e da Cristina. Então, muito bom estar aqui com vocês, infelizmente ainda em mundo virtual. Como você disse, o ambiente é bom para debate, né? Mas para quem ouve, para quem fala, não é muito confortável, tem muita coisa acontecendo. Mas eu vou dar uma passada geral e eu entendo que depois da conversa do Henrique, nós vamos ter um debate, certo, Luiz? As pessoas podem também perguntar para nós. Não. Bom, eu vou começar um pouco de fora para dentro, falando um pouquinho do mundo, e o que eu acho de mais relevante do mundo está acontecendo nos Estados Unidos, onde, para mim, o crescimento vai surpreender esse ano. Eu acho que os Estados Unidos está fazendo um programa de vacinação excepcional, apesar de não ter ido tão bem assim na mitigação da pandemia, né? Lembrando que os Estados Unidos tem mais morte per capita do que o Brasil, mais quantidade de mortes do que o Brasil, e está passando pelo mesmo estresse biológico, vamos chamar assim, do que o Brasil. Agora, está sendo muito bem sucedido
eu diria que só Israel, que é muito pequeno, e a Inglaterra, que foi excepcionalmente bem, estão indo melhores que os Estados Unidos. Os países grandes, disparados, os Estados Unidos está indo melhor, inclusive melhor do que a China, na vacinação. O que vai acontecer? Eu acho que mais ou menos no final do segundo trimestre, os Estados Unidos já vai ter vacinado mais ou menos 2/3 da sua população, e combinado com aqueles que já têm uma imunização natural por contaminação, eu acho que a gente vai estar naquilo que se chama de imunidade de rebanho. Nesse sentido, combinado ao maior estímulo monetário e fiscal da história, eu acho que esses 3 fatores vão fazer com que a gente tenha um segundo semestre de economia americana muito forte, acima do que eu acho que o mercado está imaginando. Então, isso é bom para o mundo, porque os Estados Unidos é a maior economia do mundo. Estados Unidos, aquela que mais impacta o Brasil, curiosamente, não é os Estados Unidos, é a China. Também está muito bem. Mas eu acho que a gente vai viver um fenômeno interessante, que é um crescimento surpreendente dos Estados Unidos, a meu ver, mais de 6%, que é acima do que o mercado imagina. As taxas de juros, eu acho que vão subir um pouco, que vão antecipar uma eventual pressão inflacionária e um eventual ajuste do Banco Central americano, que, apesar de seguidas vezes estar dizendo que vai ficar atrás da curva, ou seja, vai demorar a subir a taxa de juros deliberadamente, mesmo com a pressão inflacionária, porque ele quer ver a economia recuperar. Como eu estou achando que a economia vai recuperar rápido, o mercado vai se antecipar a esse fenômeno. Agora, isso é só para a gente entender o que eu acho de mais interessante vai acontecer no mundo nos próximos meses. Todos viram esse programa do Biden de 100 milhões de vacinações em 100 dias. Na verdade, esse é um programa underestimate. Os Estados Unidos vai vacinar mais de 100 milhões em 100 dias. Então, ele foi anunciado para ser batido. Então, acho que tem esse ambiente aqui muito positivo, vindo dos Estados Unidos como locomotiva, e China, em segundo lugar, também está indo muito bem. Qual a consequência para nós? A consequência do ambiente global melhor, commodities estão todas muito, muito fortes, o que é bom para o Brasil, que talvez o mais relevante exportador de commodities do mundo, né? Se você olhar commodities e preços em reais, todas as commodities brasileiras elas estão perto ou no high ou perto do high, né? Soja, milho, açúcar, carne, ovo, tudo que o Brasil exporta, minério, está ou no high ou perto do high em reais. O que, obviamente, é uma situação boa, né? Nós vamos ter uma balança comercial esse ano em torno de 80 bilhões de dólares positivo. Então, dado esse ambiente externo, o que é um ambiente interno? Eu não vou mais me alongar aqui, depois se alguém quiser perguntar alguma coisa sobre vacina e tal, que acho que foi mais o motivo do nosso último bate-papo aqui, fica à vontade. Bom, aqui no Brasil eu vou falar de 3 temas. De Petrobras, dessa PEC que todos vocês estão vendo, que é uma fusão da PEC do Pacto Federativo com a PEC emergencial, e juros e câmbio. Bem rapidinho, porque aqui a ideia é só dar uma introdução. Primeiro, sobre Petrobras, eu acho que o mercado, como sempre, vive emoções muito fortes. Acho que o governo Primeira coisa é o seguinte, o governo é o controlador da Petrobras, então ele tem todo o direito legal de apontar o CEO da Petrobras. Essa história de que não, o governo não pode, que é isso, que é a governança e tal. Olha, é claro que o governo fez tudo de uma maneira muito atabalhoada, não é a maneira certa de fazer, criou muito mais, para mim, ruído pela forma do que necessariamente o conteúdo. Agora, não há dúvida de que o governo pode trocar o presidente da Petrobras. Acho que o Roberto Castelo Branco, um gestor muito qualificado, como o general Luna também é um gestor qualificado. Eu acho que o importante aqui é saber qual é a direção, se a gente vai manter a direção que vinha sendo implementada. E era uma direção que não demandava nenhum brilhantismo de gestão, uma direção muito, muito boa, e às vezes o sucesso está na obviedade. E o que o Roberto vinha fazendo era uma direção simplesmente racional, né? Vamos lembrar que quando, há alguns anos atrás, ou na década passada, a Petrobras anunciava aqueles programas de capex gigantescos, 250 bilhões de dólares, era maior do que as 5 maiores petroleiras do mundo combinadas, Shell, Exxon, tudo isso combinado, não dava o capex da Petrobras, o que obviamente era inexequível. Deu no que deu, todo mundo viu aqui. Então, o que está sendo feito é uma racionalização,
trazer a Petrobras para um tamanho razoável e ser tocada como uma empresa normal. Eu acho que se a gente mantiver essa direção, isso vai passar batido. Eu acho que tem alguma pertinência em certas críticas na política de reajuste de combustível. Ela é muito inesperada, muito curto-prazista, muito pouco transparente e, a meu ver, a gente precisa fazer uma coisa muito simples. Olha, reajusta todo início de trimestre, faz o reajuste de preço que precisa. Se tem alguma crítica da turma que precisa do frete rodoviário sobre a política da Petrobras, a imprevisibilidade que parece pertinente. Né? Realmente, o sujeito que às vezes tem 10 dias de viagem não consegue saber qual o custo da viagem dele. Ora, se você, todo cabeça de trimestre, for fazer o reajuste, não vai fazer a menor diferença para a Petrobras e vai dar transparência e previsibilidade. Então, eu acho que a gente aqui pode fazer ajustes muito finos, que, a meu ver, podem ser bem-sucedidos e eu acho que o mercado vai passar batido. Eu espero que a direção de preços internacionais com racionalização no tamanho da empresa seja mantida. Se for mantida, eu acho que não vai fazer menor diferença. Eu vou fazer um comentário, como eu disse, sobre essa PEC que foi agora para o Senado. Muitas falando sobre a desvinculação de educação e saúde. E aqui eu queria fazer um comentário um pouco mais extenso sobre a situação fiscal, mais específico do que, eu vou ser breve, sobre a situação fiscal. Primeiro, a gente está nessa ansiedade, enquanto sociedade, sobre uma nova etapa do auxílio emergencial. Vale lembrar que o Brasil, dos países emergentes, é quem mais fez auxílio emergencial até agora. Mas ele não fez mais do que os outros, ele fez muito mais do que os outros. E se você considerar todos os países do mundo, só os Estados Unidos fez mais auxílio que o Brasil. Ora, os Estados Unidos ele tem condição de fazer auxílio porque ele é o dono da impressora de moeda mundial, né? O dólar é impresso em território norte-americano. O Brasil não tem esse direito. Então, eu diria que nós estamos indo no limite da nossa responsabilidade. E eu acho que a gente está tendo, e na maioria dos casos, na vasta maioria dos casos, o mundo político e até mesmo parte do mundo empresarial, mídia e o establishment brasileiro, seja ele político ou econômico, se sente compelido à questão do ajuste pelas enormes carências que o Brasil sofre. Mas é um erro muito grande a gente tentar resolver carências estruturais com medidas emergenciais. Uma coisa, outra coisa. Né? A gente pode fazer uma dose de ajuste de emergência, como fizemos, muito forte. E eu acho que, de um certo modo, se pagou. Mas elas não vão resolver as nossas carências estruturais. Medidas estruturais vão resolver as carências estruturais ao longo do tempo. Isso não se resolve num programa emergencial do governo de 6 meses. A gente não tem essa capacidade, nem nós, nem ninguém. Então, não vamos confundir o tópico com o estrutural. Nesse sentido, tem ainda espaço para fazer um pouquinho mais de ajuste? Tem. Agora, como eu disse aqui, nós estamos indo no limite da responsabilidade. E lembrando, nenhuma outra sociedade fez isso no mundo. Né? A Colômbia não fez isso, o México não fez isso, a África do Sul não fez isso, ninguém no Sudeste da Ásia fez isso, a China não fez isso, a Europa continental não fez isso, os Estados Unidos fez isso. Então, só para a gente dar um pouco de contexto internacional. Dito isso, mandamos essa PEC para o Senado. Que, de novo, é uma fusão da PEC do Pacto Federativo com a PEC emergencial. E ela abre espaço para usar o ajuste emergencial fora do teto, limitado em 30 bilhões, apesar disso não está na PEC, mas está em acordo. Mas ela tem coisas excepcionais. Então, o ministro Meirelles vai poder falar aqui, logo depois de mim, com muita propriedade. Ela é quase que uma nova, da mesma importância da criação do teto, se ela for mantida da mesma maneira. Ela tem vários detalhezinhos muito técnicos, mas são coisas simples e muito úteis para o Estado brasileiro. Por exemplo, vários aqui devem saber que os estados no Brasil recebem notas de acordo com o seu desempenho financeiro. E aqueles que podem se endividar são aqueles que têm as notas mais altas, aquelas notas que implicam que as despesas são
95% das receitas. Ou seja, os estados com notas boas, eles fazem um superávit primário de 5%. Nessa PEC, diz que se o estado estiver acima de 95%, ou seja, e, portanto, precisa se ajustar para conseguir se endividar e ter outras coisas, ele automaticamente, o governador ou o prefeito, vale para municípios também, não precisa da Assembleia, ele pode congelar concursos públicos, ele pode congelar salários de funcionários até a despesa voltar para 95%. Isso é sensacional, é uma capacidade de ajuste fiscal descentralizada e de qualquer gestor responsável. E é muito simples, ela é medida. Se você está gastando mais do que arrecada, você automaticamente ganha o direito de cortar a sua despesa. Se você não quiser cortar, está ótimo, você quebra e vive com as consequências daquilo. Então, eu tenho certeza que os eleitores vão reconhecer no tempo aqueles gestores melhores e aqueles não melhores. Então, eu acho que tem coisas excepcionais. Tem uma outra coisa muito simples, que é muito importante, de novo, o ministro Meirelles vai poder falar aqui com muita propriedade. Ela uniformiza o conceito da contabilidade pública. Por que isso? Porque vocês talvez não saibam, mas a maioria dos estados considera gasto com o pessoal, que tem certas regras, tiram, por exemplo, o imposto de renda sobre a folha, está fora do gasto com o pessoal. Auxílio para a escola do filho está fora do gasto pessoal. E, com isso, manipula um pouco a contabilidade pública. Essa PEC, constitucionalmente, define o que é gasto com o pessoal. É isso, não tem mais truque. Então, acho que ela cria uma porção de coisas importantes que nós, como sociedade, devemos apoiar e ajudar o Congresso a ir na direção da racionalidade. Então, eu estou vendo ela como excepcional. Por último, para não deixar de falar aqui, acho que sempre tema de discussão, nesse momento mais ainda, sobre juros e câmbio, eu acho que a gente vai começar um ciclo de alta de juros, eu acho que ele já começa em março, pode ser mais ou menos moderado, e com propriedade. A gente está com uma certa pressão inflacionária, muito oriunda da desvalorização do câmbio e dos preços altos de commodities internacionais. Não está acontecendo nada aqui na economia de serviços preocupante, essa pressão inflacionária não é preocupante, eu acho que, na verdade, a gente deixou o dólar desvalorizar demais, a gente teve 40% de desvalorização cambial nos últimos 12 meses e ninguém passa por 40% de desvalorização impunemente. Então, isso está cobrando um certo preço e talvez a gente tenha exagerado um pouco na queda de juros, talvez fosse necessária, mas o que a gente vai fazer agora é voltar para uma certa normalidade. Se a inflação é 4, o juro não pode ser 2, ele, no primeiro momento, deve voltar para 4, gradualmente, né? Vai na maneira e no pace que o Banco Central é acostumado a fazer as coisas, aqui no Brasil e todos os outros bons lugares do mundo, e com isso eu acho que o câmbio vai se moderar. A moeda aqui no Brasil está muito desvalorizada, não estou vendo necessidade nenhuma do Brasil ter um câmbio acima de 5, mas a gente tem que voltar devagar para esse ritmo. Eu acho que a gente seguindo na direção do equilíbrio fiscal, principalmente de longo prazo, mantendo uma agenda de racionalidade econômica e reequilibrando esses preços relativos, as coisas vão se normalizar aqui, o juro vai subir um pouquinho. A boa notícia é que tudo que foi feito, não agora, mas por vários outros governos, mais uma vez está aqui o ministro Meirelles, que plantou várias dessas sementes, nos permitiu uma taxa real de equilíbrio muito baixa. Pode ser 2%, pode ser 3%, pode ser 1%, a gente não sabe direito, ninguém sabe direito, mas o fato é que ela é substancialmente mais baixa do que era há 10 anos atrás, muito mais baixa do que era há 20 anos atrás. Então, a gente seguindo o nosso caminho de perseverança, nós vamos resolver os problemas estruturais. E, de novo, não adianta resolver problema estrutural com medida emergencial. Não funciona, só vai aumentar os problemas, as distorções e que, obviamente, cobram suas consequências no médio e no longo prazo. Bom, vou ficar por aqui, passar a bola para o ministro Meirelles e disponível para perguntas que, eventualmente, vocês queiram fazer. Tá bom? Prazer de novo, Aloysio, um abraço. É bom estar aqui conversando. Ministro, como sempre, um prazer conversar também. Bom, vamos passar então a palavra para o ministro Henrique Meirelles, secretário da Fazenda do Governo de São Paulo. Precisa ligar o som. Está em mute, eu acho, ministro.
Isso. Obrigado, André, obrigado pela apresentação, obrigado pelo convite a vocês que estão organizando o evento. Realmente é um momento da maior relevância em que nós estamos vivendo. Por quê? Porque nós tivemos na economia brasileira diversos períodos onde se configuraram as emergências daquele momento. Qual era o mais importante que nós tínhamos que enfrentar naquele momento? Eu vou dar um pouco essa visão para nós ficarmos claros onde é que se enquadra essa discussão, que inclusive estava sendo colocada pelo André, por exemplo, dessa PEC, por exemplo, agora dos cortes de despesas, seja dos estados, seja dos municípios, seja do governo federal, e as possibilidades em que situações de emergência, claramente algo que define o mercado. Então é importante nós definirmos o que é um problema de câmbio, tá? E aí sim nós vamos ver que tem mudanças fundamentais. O que se colocava, o que se chamava de problema de câmbio no Brasil, na realidade era outra coisa. Era o que tem a Argentina, por exemplo, a falta de moeda para pagar as obrigações externas. E, em consequência disso, nós tínhamos uma desvalorização da taxa de câmbio. Mas isso são coisas completamente diferentes, porque o Banco Central hoje tem reservas internacionais em grande volume que foram, felizmente, construídas aí a partir do ano de 2003. Portanto, nós temos aí um grande volume de reservas internacionais que nos permitem enfrentar crises eventuais e permite dar ao Banco Central essa capacidade de intervir no mercado, entrar no mercado futuro, no mercado físico, etc. Então, nós temos aí diversas condições completamente diferentes. Naquela época, não. Pra vocês terem uma ideia, quando eu assumi o Banco Central, em 2003, o Brasil chegou a ter reservas de 15 bilhões de dólares. É uma reserva que dava para pagar aí, digamos, aí, algumas semanas de dívidas e problemas que nós tínhamos na época. E esse era um problema recorrente. O Banco Central tinha uma política que chamava de ração. Vendia um pouquinho de dólar todo dia, supostamente para acalmar o mercado. Então, nós resolvemos enfrentar a questão, de fato, de frente. Primeiro, assumir que nós tínhamos um câmbio que não adiantava tentar conter a desvalorização. A desvalorização ela era um reflexo da falta de moeda. Então, tínhamos que enfrentar como está e como era, de fato, a situação. E, com isso, ao invés de ficarmos tentando controlar a taxa de câmbio, nós tínhamos que resolver o problema das exportações. Isso sim, gerar saldos comerciais, etc., e gerar saldo de conta corrente, etc., e, com isso, conseguirmos criar reservas. A taxa de câmbio viria como consequência. E foi exatamente, então, o que fizemos. Isso está relacionado também à taxa de juros, porque nós tínhamos uma inflação elevada, que gerava uma incerteza cambial também. Né? A inflação chegou a 17% ao ano naquele período. Um país que tinha uma memória hiperinflacionária, então era um problema complicado. Né? Essa situação, porque isso tinha uma característica de inércia e se perpetuar. Pois bem, então o Banco Central adotou uma política dura de taxas de juros, que no primeiro momento foram muito elevadas, é outra época, né? O Banco Central chegou a ter uma Selic aí, fixar uma Selic aí a 26,5%. E a ideia era, de fato, controlar a inflação de uma vez por todas, tirar isso do mapa dos problemas brasileiros. E isso foi conseguido da mesma maneira que a questão das reservas. Para termos uma ideia, o déficit de conta corrente normal no Brasil é um déficit de conta corrente que é coberto pelos investimentos de
de capital direto por empresas globais. Isto é, são empresas que têm que manter um fluxo de investimento no Brasil, não só para novas unidades de produção, mas também para manutenção, para modernização, etc. Então, existe um fluxo constante de entrada de capital estrangeiro pela grande presença de empresas globais no Brasil. Com isso, uma taxa de equilíbrio é uma taxa onde o déficit de conta corrente ele é financiado pela entrada de capitais que seja a entrada recorrente. Portanto, isso é o que mantém o equilíbrio. Naquele período, ao invés dessa taxa de equilíbrio, que é o déficit de conta corrente aí de cerca de 2%, etc., do PIB, nós tivemos aí um saldo de conta corrente positivo de 6%. Então, é muita coisa. Tá? Então, isso gerou a possibilidade, então, de acúmulo de reservas internacionais e foi o período onde o Brasil, de fato, resolveu aqueles problemas. Problema de câmbio, tá? E problema de inflação. Mas, de novo, o problema de câmbio no que diz respeito à disponibilidade de moeda. A taxa de câmbio é outra história. Isso aí sobe, desce, etc., conforme as questões de mercado, as expectativas, a perspectiva de fato de evolução política no Brasil, de certeza, evolução fiscal, monetária, etc. Tem os diversos fatores que podem ou não estar influenciando naquele momento a taxa de câmbio. Portanto, esse problema foi devidamente equacionado. Mas nós tínhamos um problema histórico, e aí começamos a nos aproximar do que estamos falando agora, que é a questão do déficit fiscal. O déficit fiscal do governo brasileiro, ele é recorrente. Ele é algo que as despesas públicas totais do Brasil, elas cresceram em cerca de 20 anos, aí do meio da década de 90 até 2016, por exemplo, elas cresceram cerca de 10% do PIB. Elas dobraram, passaram de cerca de 10% do PIB para 20%. É muita coisa. O país não tem condições de pagar isso. Eu já disse uma vez, uma frase que eu acho histórica da Margaret Thatcher, ela disse uma vez algo que é fundamental, deve ser a Bíblia da finança pública básica. Assim, não existe dinheiro do governo, existe o dinheiro dos contribuintes, da população. Por quê? O recurso público ele tem que ser financiado em última análise pela cobrança de impostos. Ponto final. A curto prazo, pode-se ganhar tempo tomando dívida, emitindo títulos, etc., 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 mas isso vai ter que ser pago. É uma questão de tempo, cedo ou tarde. Portanto, nós temos que enfrentar esse problema um dia no Brasil. Isso foi enfrentado com o teto de gastos de 2016. Isto é, no momento em que se fixou um teto de gastos, se for uma virada histórica no Brasil. A despesa pública tinha atingido mais de 20% do PIB, caiu um pouco, começou, depois disso, cair devagar, como percentagem do PIB. Isso foi uma mudança muito grande. O país tinha tido, de 16 até 16, de 15 a 16, tinha tido a maior recessão em 12 meses da história do país até aquele momento. Aliás, é bom dizer que ela foi maior do que a recessão de 2020. O Brasil caiu um pouco acima de 4% em 2020. Naquela época, em 12 meses, de maio a maio, maio de 15 a maio de 16, caiu 5,2%. Então, vocês terem uma ideia do tamanho da recessão em tempos que não existia pandemia, país que não estava em guerra, estava em paz, etc. E era um problema de descontrole fiscal. Portanto, isso foi enfrentado. Só que agora é a etapa seguinte. Nós comentamos. É a etapa seguinte, porque agora nós estamos enfrentando a questão dos estados, dos municípios e
e todos os entes subnacionais, além do governo federal. E aí nós entramos na questão que é, de novo, o próximo passo, que era consequência, que é a questão das despesas correntes. Despesas de pessoal, despesas de manutenção, etc. Houve um grande avanço, que foi a reforma da Previdência, fundamental. Né? A reforma da Previdência é um passo necessário. Né? Isso foi um processo que começou no Brasil lá também em 2016, terminou em 2019. Era um passo absolutamente fundamental para o controle das contas públicas, porque as despesas da Previdência estavam completamente descontroladas, como sabemos. Agora é a despesa corrente. Portanto, eu acredito que esses aspectos todos aí, inclusive já mencionados pelo André, são absolutamente fundamentais para que agora, com o controle das contas públicas, nós possamos retomar uma agenda de crescimento, produtividade no país. Esse é algo muito relevante. Nós estávamos numa trajetória de queda gradual do déficit público primário, tivemos a pandemia. Evidentemente, foi gasto o que tinha que ser gasto. Não tinha outra alternativa. Aí, cerca de 740 ou pouco mais bilhões de reais de déficit privado. Né? Agora, tem que acertar, cara. O déficit, agora esta PEC é fundamental. Para quê? Nós temos segurança de que não estaremos vivendo o pior dos mundos, isto é, sair de uma crise econômica resultado da pandemia e entrar depois de uma crise econômica fiscal. Então, vamos enfrentar logo essa questão. Aí sim, podemos endereçar todas as agendas de produtividade que são necessárias para o Brasil. É isso. Obrigado. Obrigado, ministro. Eu vou antes de abrir aqui para as perguntas, falar um pouco, perguntar para os dois opinião sobre a autonomia do Banco Central. Nós, durante muito tempo, ouvimos isso, desde a época em que o próprio ministro Meirelles era presidente do Banco Central, e eu queria perguntar um aspecto um pouco diferente desse tema, que é o seguinte: de um lado, a autonomia do Banco Central ela pode ajudar a evitar roubos, digamos, populistas de um executivo, no sentido de evitar que haja uma emissão muito forte de moeda apenas para se criar uma bolha econômica. Mas, por outro lado, isso também não pode causar problemas quando, se for necessário, turbinar um pouco a economia. Eu queria saber a opinião de vocês específica sobre a autonomia do Banco Central. Começando pelo Esteves. Oi, por favor, Esteves. Olha, eu vou ser breve, vou deixar o Henrique falar, porque já sentou na cadeira e viveu esse problema de perto. Mas eu vejo a aprovação da autonomia, que será sancionada hoje pelo presidente, como mais um tijolo institucional na construção do Brasil. É mais um passo. Ela não resolve nada per si, mas como diversas outras coisas, a criação do teto de gasto, reforma da Previdência, aliás, as várias reformas da Previdência, isso são movimentos que vai tornando o Brasil, o Estado brasileiro, protegido do governo da vez. Então, o Banco Central, ainda bem, ele talvez seja um dos principais, ou o principal regulador, agente regulador numa economia. Ele é fundamental para o bom funcionamento da economia, em última instância, da sociedade, que ele seja gerido pelos padrões técnicos, isento de qualquer paixão, rivalidade, preconceito político. Então, o que a autonomia nos traz é isso, preservar um Banco Central técnico. A gente, ainda bem, com todos os nossos erros nesses últimos 20 ou 30 anos, onde a gente andou para frente, né? A gente acertou muito e errou muito. O NET foi positivo, ainda bem. Desses erros, nós não cometemos um dos piores possíveis, que era botar a mão no Banco Central. Então, o Banco Central ele foi, de certo modo, desde o início dos anos 90, preservado da atuação política. Não que não tiveram, né? Enquanto
o ministro Meirelles estava sentado lá na cadeira, eu me lembro muito bem de dia sim, dia também, o vice-presidente reclamava das taxas de juros. Agora, reclamava como tem o direito de reclamar, também reclamava do meio de campo do São Paulo, então não tem problema. O Banco Central teve autonomia operacional. O que a gente está fazendo com essa mudança de lei é fazer com que a autonomia operacional que foi dada nesses últimos 30 anos se torne regra, se torne formal. Então, como eu disse aqui, para não me alongar, ela é mais uma composição na evolução institucional do Brasil. É excepcional, todas as grandes economias e, por consequência, sociedades no mundo regem dessa maneira e é mais um passo para não acontecer no Brasil aquilo que se passou na Argentina ou na Venezuela. É nessa direção que eu vejo a autonomia. Ministro. Não. Realmente, esse é o ponto, a decisão técnica, porque nós temos que definir aqui quais são os pressupostos para que esse assunto fique bem colocado. A questão de que, quando a economia necessita de estímulo, então, nesse momento, a independência do Banco Central não seria adequada, vamos supor, esse seria o raciocínio, é um raciocínio, evidentemente, altamente equivocado, porque parte do pressuposto que só quem está interessado no crescimento da economia é o político. Tá? Então, na realidade, isso não é o que a história recente e de outros países também mostra, não só no Brasil, como todos os países. Na realidade, o que pode mobilizar o interesse dos políticos em geral são mais diversos possíveis, legitimamente, porque cada parlamentar é representante da sua região, etc., e ele tem que defender, de fato, os interesses lá daquela região, do seu eleitor, etc., e os grandes temas nacionais segundo o seu foco de interesse. Mas não necessariamente, né, o foco do equilíbrio monetário, da inflação, manter a inflação na meta e assegurar, portanto, a melhor taxa de crescimento possível no Brasil. Esse assunto foi muito bem definido, equacionado pelo Banco Central americano, o Federal Reserve. O Federal Reserve, quando foi criado, já independente, em 1913, como nós estamos tomando esse mesmo passo algum tempo depois, né? Ele teve uma definição, exatamente por causa de uma preocupação da classe política com essa questão do crescimento, que foi a colocação de que o mandato do Banco Central, a missão é controlar a inflação e preservar ou maximizar o emprego. Estou falando agora do Banco Central americano, do FED. Pois bem, através das décadas, o Banco Central americano não só concluiu, mas conseguiu transmitir para a sociedade, e isso ficou consolidado, estabelecido, que o que mais gera crescimento, isto é, ou melhor ainda, a melhor maneira de um Banco Central colaborar para a maximização do emprego é manter a inflação na meta. Esta é a função do Banco Central. Função fiscal, etc., nós estávamos discutindo antes aqui, que é uma função das áreas econômicas, do próprio Congresso, através da aprovação das leis fundamentais e das emendas constitucionais para isso. Mas o que o Banco Central pode fazer para o crescimento econômico e a maximização do emprego é a inflação na meta. Isso é uma conclusão consolidada, uma conclusão histórica em todos os países do mundo. Então, o que o Banco Central precisa é ter
independência, autonomia, para fora de pressões e de interesses imediatistas e de interesses que eventualmente são legítimos, mas que não são técnicos. Existem visões equivocadas, etc. Ninguém é obrigado a ser especialista em política monetária, por exemplo, tá? Seja lá nas diversas correlações entre inflação, atividade, câmbio, etc., expectativa. Ninguém é obrigado a ser especialista nisso. Então, para isso é necessário criar um Banco Central independente e dar um mandato claro, aí que é muito importante, né? Como é que se resolve esse problema? Com um mandato claro do Banco Central. Eu gosto muito da ideia de que a meta de inflação já resolve esse problema, porque na medida em que se estabeleça uma meta e um intervalo de tolerância superior e inferior, significa que se a atividade começa a superaquecer e etc., e por outras razões também, isso começa a inflacionar, discutimos aqui doença do câmbio, inflação, etc., mas em última análise, a longo prazo, se nós verificarmos que a correlação entre atividade e inflação, se houver um superaquecimento da economia, por exemplo, a inflação estiver subindo acima do necessário, o Banco Central sobe a taxa de juros para controlar a inflação. Se a economia está como agora, com a taxa de desemprego elevada, etc., e está caindo, é um momento onde o Banco Central, portanto, tem espaço para, dentro do regime de meta de inflação, a inflação fica abaixo da meta. O Banco Central corta a taxa de juros para incentivar a atividade. Evidentemente, tem outras questões, de influência da taxa de juros, taxa de câmbio, etc. Não vamos entrar nisso agora. Mas essa é a função básica de uma autoridade monetária e que, para isso, é necessário ser independente. Evidentemente que independente não significa não ser fiscalizado por ninguém. Por exemplo, os tribunais são todos independentes. Tá? Existe uma fiscalização da sociedade, etc. E muito mais no Banco Central ainda, onde os diretores não são vitalícios, como na Justiça, por exemplo, tá? Onde o diretor do Banco Central tem um mandato, tem um período, depois tem que ser reeleito ou substituído. Portanto, é um processo de fiscalização pela sociedade muito grande, e a diretoria do Banco Central tem que ir ao Congresso Nacional, prestar contas, etc. Fora exatamente o mercado, fora todos vocês que estão o tempo todo analisando e dando as suas opiniões, etc., e a pesquisa focos que o próprio Banco Central faz, etc., vendo as expectativas do mercado. Então, o processo, em última análise, mostra de que o Banco Central tem, sim, que ter autonomia para adotar a melhor decisão possível para a sociedade. Eu tive alguns exemplos interessantes como isso, quando nós adotamos a autonomia operacional, porque naquela época não foi possível politicamente aprovar a autonomia formal, né? E, basicamente, eu tive essa discussão várias vezes, seja na conferência, seja no executivo, onde o político dizia, olha, não precisa para que o país cresça, o Banco Central precisa do próximo Copom tomar uma decisão de cortar a taxa de juros ou fazer isso. E olha, fique tranquilo que o Banco Central vai tomar a melhor decisão para a economia do país. Ponto. É isso que você precisa saber. Agora, o Banco Central vai para isso, tem modelos, tem projeções, etc., que é um trabalho altamente técnico na diretoria do banco, técnico do banco, etc. Resumo. É esse o quadro. Finalizando, o Banco Central da Inglaterra, que teve a sua independência declarada e formalizada em 1997, foi o último
Banco Central de país relevante a ficar independente. Então, está mais do que na hora do Banco Central do Brasil, de fato, finalmente ter a aprovação da sua independência. Eu tenho uma história para finalizar essa parte, já que estamos falando aqui do Banco da Inglaterra, o Bank of England, é que naquela época o Bill Brown era o ministro da Fazenda, era o Chancellor of the Exchequer, e ele se reportava ao Tony Blair, que era o primeiro-ministro. Ele avisou ao Tony Blair que ele ia mandar ao Congresso uma proposta de independência do Banco Central. O Tony Blair virou e falou: Bill, mas eu estou surpreso, você está abrindo mão de poder, né? E eu pensei que você tivesse ambições políticas. Ele disse, o Bill Brown respondeu: sim, eu tenho ambições políticas. Por isso, eu não quero ser o responsável por fixar a taxa de juros na Inglaterra. E essa história, inclusive, foi confirmada para mim pelo próprio Bill Brown. Em resumo, eu acho que é uma conquista histórica do Brasil, a independência do Banco Central. Obrigado, ministro. Eu vou abrir para as perguntas. Primeiro, fazer o Fernando Flaider, da ICTS. Bom dia. Queria fazer uma pergunta, Esteves, para você. Fazendo um resumo grosso do que você disse, é que o Brasil vai conseguir subir a sua venda de commodities para países que já estão vencendo o vírus. Só que a gente tem um PIB de serviços, principalmente, e acabou no teu resumo me faltando um pouco essa questão, e a vacinação que não acontece no Brasil. Quer dizer, o que vai acontecer internamente no Brasil para quem não vende commodity? Olha, quando eu fiz a consideração sobre commodities, obviamente que eu estou me referindo a um pedaço da nossa economia, né? É uma economia que ela é um pedaço da economia que tem muita relevância na balança comercial. Eu fiz um link de commodities com dólar. Então, esse lado da economia vai muito bem. Eu me arriscaria a dizer que esse pode ser a safra 2021-22 como um todo. Esse pode ser o melhor ano do agro brasileiro na história. Já teve anos com a soja mais alta, etc., lá atrás, nos idos do café. Agora, a combinação de tudo mais alto, ela é incomum. Então, a gente vai ter, de fato, um ano sensacional na agricultura. Como você bem disse, os serviços estão atrás, né? A própria inflação, ela sugere isso. Quando você disseca os índices inflacionários, a gente está tendo uma inflação zero, até pouco tempo, uma deflação no mundo de serviços, um crescimento em preços mais indexados a mercados internacionais, né? Os tradables e os não tradables. Então, a sua pergunta já diz tudo. Eu acho que a gente está atrasado na vacinação. Eu diria até que a situação de vacinação no Brasil, graças a algumas iniciativas, e eu destacaria principalmente a do governo de São Paulo, o Brasil ele tem uma infraestrutura de vacinação sensacional. Eu diria que a gente é um dos melhores países do mundo para executar a vacinação. E, no fundo, o pouco estoque que a gente conseguiu ter, a gente está conseguindo aplicar, né? O Brasil aplicou mais vacinas em quantidade do que, por exemplo, todos os países da Europa continental. Porém, temos uma população grande, precisamos de continuar fazendo isso e no máximo da nossa capacidade. Aqui, tempo significa resultado, né? Se a gente fizer mais rápido, o resultado será muito melhor. E a analogia que eu fiz aos Estados Unidos, a gente vai ver os Estados Unidos acelerando mais do que qualquer outra economia esse ano, mesmo não tendo caído tanto no passado, né? Os Estados Unidos vai ter uma queda de PIB parecida com a brasileira em 2020, mas ele vai retomar muito forte. Por quê? Porque a vacinação está acelerada. Aqui no Brasil está faltando estoque de vacina, né? Está todo dia no jornal, não preciso entrar aqui nessa discussão. E, obviamente, que a retomada plena do setor de serviços só vai vir com a volta à normalidade, ou pelo menos aquilo que vai ser uma quase normalidade. Eu acho que o mundo mudou,
infelizmente para pior nesse sentido. Agora, eu diria que o ano de 22, para nós aqui, vai ser um ano já muito mais próximo do que era a antiga normalidade pré-pandemia. Eu acho que esse ano de 2021 ainda vamos, infelizmente, caminhar de lockdowns, restrições e cuidados ao longo do ano inteiro. Apesar do Brasil estar vacinando, apesar da gente ter uma infraestrutura excepcional construída ao longo de vários anos de vacinação, eu acho que a gente não está lá por falta de estoque. A gente não se preparou para isso daqui como a gente deveria. Algumas iniciativas isoladas, das quais eu já elogiei aqui na pessoa do ministro Meirelles, o bom trabalho que foi feito de viabilizar essas vacinas chinesas, estão cumprindo parte do trabalho. O governo atrasado partiu para a agenda de vacinação. Então, acho que a gente vai acabar, como sempre, no nosso estilo, né? Quando chegamos perto do precipício, tomamos as decisões certas. Então, tomamos as decisões certas e agora as vacinas estão chegando. É a boa notícia que a gente tem capacidade de vacinar, né? Mesmo com todos os erros cometidos, a gente está chegando lá, né? Como eu disse aqui, o Brasil vacinou mais que qualquer país da Europa em quantidade, né? Porque essa coisa de comparar a população é um pouco uma fé, né? O difícil é você vacinar gente, né? Quantidade de pessoas, né? Você olha, por exemplo, para a China, a quantidade de pessoas vacinadas é enorme, a população vacinada é pequenininha. O Brasil vai seguir um caminho mais ou menos parecido. Agora, é importante a gente continuar dando na direção. Infelizmente, os serviços vão recuperar mais lá na frente. Eu não vejo uma recuperação de serviços acontecendo no curto prazo, não. O mundo de commodities vai ajudar, o serviço vai demorar um pouco. Acho que a normalização, vamos dizer, plena, eu acho que ela vai se dar no ano que vem. Bom, agora passo a palavra para o Ricardo Enzini, da KPMG. Obrigado, Aloysio. Realmente boas notícias, né, vindo aí da questão da PEC, a autonomia do Banco Central, mas a agenda do governo, ela decepcionou, né? A gente tinha também a expectativa de privatizações, reforma administrativa, reforma fiscal, enfim. Então, a pergunta para o secretário Meirelles, qual seria a prioridade hoje para que, alinhado com o tema aqui do nosso evento, destravar a economia, vindo do governo em termos dessas outras medidas? E depois, se o André puder comentar um pouquinho sobre o que se esperar, então, da iniciativa privada para fazer, de fato, esse destravamento aí tão esperado, aí, já que 21 parece realmente que vai ser um ano aí de transição. O primeiro Meirelles, depois Esteves. Pois não. O ponto importante agora do governo federal, primeiro, aprovar essa PEC que lá está, e a segunda medida relevante é a aprovação de uma reforma administrativa. Mas aí precisa ser uma reforma administrativa, de fato, dura, abrangente, porque a vantagem dela em relação a medidas emergenciais, PEC emergencial, etc., é que, nesse último caso, isso é aplicado em situações de emergência, o próprio nome indica. É importante, mas não resolve a questão definitivamente. A reforma administrativa, não. Ela é recorrente, isto é, ela resolve os problemas estruturalmente, de uma forma permanente. Portanto, a reforma administrativa é o próximo passo absolutamente fundamental. São Paulo, já deu um exemplo, foi feita uma reforma administrativa séria, uma reforma administrativa dura, uma reforma administrativa que, de fato, fez cortes de despesa profundos e de incentivos. Evidentemente, isso tudo gera muita reclamação, problema que há a dificuldade clássica. Por que não se faz uma reforma administrativa com facilidade? E qual é a dificuldade do governo federal de fato, fazer uma reforma administrativa para valer? Não algo que
cosmético, mexe uma coisinha aqui, uma coisinha ali, etc. Tem uma reforma administrativa. Não, a reforma administrativa ela tem que ter um efeito forte, permanente, no patamar de despesas públicas. Então, em São Paulo, por exemplo, foi feito corte de benefícios de servidores públicos, toda uma série de remunerações adicionais, etc., etc., etc. Fechado empresas, fechado fundações, empresas que tinham já há muito tempo perdido a finalidade. Existe um grande número, por exemplo, o número de empresas do governo federal é enorme. Então, existe um grande número de empresas que parecem simplesmente fechadas. E não há nenhum efeito para a economia ou para a sociedade. Há efeito para aqueles que continuam sendo funcionários lá, ou fornecedores, etc. E é esse o problema. Mas tem que se enfrentar isso. Tem que se, de fato, fechar todas as empresas que não têm mais finalidade, que não adicionam mais valor à economia. E esse é o ponto fundamental. A segunda reforma importante é a reforma tributária. É uma reforma que está no Congresso, a parte dos estados e dos municípios já está praticamente pronta. Das grandes cidades, em relação aos municípios, ainda tem alguns pontos pendentes. Mas os estados fizeram um acordo histórico por unanimidade, apresentaram lá a sua proposta, que está no Congresso, que simplifica, resolve definitivamente o problema da complexidade do custo do ICMS no Brasil. Portanto, é algo fundamental, de fato, um passo seguinte, que seria, de fato, tocar em frente a essa reforma. Essa reforma dos impostos federais, de valor adicionado, que tem algumas coisas que já foram apresentadas no Congresso, mas seria importante o governo federal terminar, digamos, a sua proposta, fazer a sua proposta de reforma dos impostos federais. Os estados já está acordado por unanimidade pela primeira vez em 30 anos. Os estados chegaram a um acordo unânime em relação a esse assunto. Então, é uma oportunidade, de fato, única de se aprovar isso lá no Congresso Federal. Isso aí é importante para o governo federal, importante para o governo do Estado e para os municípios também. Portanto, essas são as medidas, de fato, macroeconômicas de maior importância no momento. E, em seguida, nós temos aí toda uma série de reformas que nós não estamos nem falando, deixou de se falar disso no Brasil, né? Porque tem tanta emergência e tanto problema, e questões fiscais, etc., que são exatamente as reformas que geram a maior produtividade. Tem duas aqui que têm um efeito de produtividade importante: a reforma tributária e a independência do Banco Central, não tem dúvida. Agora, existe uma série de outras importantíssimas, algumas delas não são reformas, não são feitas pelo Poder Legislativo, como, por exemplo, investimento em infraestrutura, etc. E, de novo, isso aí hoje está cada vez mais claro que no Brasil tem que ser feito através de concessões para o setor privado. Não há capital público em condições de fazer os investimentos em infraestrutura que o país precisa. Portanto, eu não vou me alongar muito, mas esse é um quadro da direção que nós precisamos seguir e dos próximos passos. Esteves. Bom, além de concordar com tudo que o Henrique falou, eu vou dar algumas enfatizadas. Primeiro, eu acho a agenda boa, né? O bom analista, ele é desapaixonado politicamente, ele pode ter suas preferências, mas ser desapaixonado. E, repetindo suas palavras, Aloysio, aqui no início do nosso bate-papo, eu vejo assim muito fla-flu na discussão política, perdendo às vezes a racionalidade. Por exemplo,
Ontem a capa de um grande jornal brasileiro, um dos melhores de reputação, era criticando a PEC que foi para o Senado ontem, que ela é espetacular, mas a capa do jornal era botando defeito na PEC. Eu estou achando que a agenda está muito boa. Eu acho que existe uma certa impaciência, mesmo do centro, com os arroubos presidenciais e com uma parte da agenda que talvez não agregue muito com o país. Agora, essa agenda de alta relevância para o país, ela tá andando, né? A gente fez uma excepcional reforma da Previdência, a gente aprovou uma nova versão de lei de falência, a gente aprovou a autonomia do Banco Central, tomara o carimbo venha hoje, e eu acho que a gente está aí na boca de um novo pacto fiscal e eu acho que a gente vai pautar a reforma administrativa. Olha, se a gente conseguir executar esses dois, sinceramente, eu acho que está de ótimo tamanho. É só não fazer bobagem no entorno e deixa o resto com o setor privado. E qual o papel do setor privado? É nenhum. É jogar o futebol, é tentar conquistar o mundo, investir no país, acreditar que pode fazer, que o resto vem acontecendo, né? E sobre desestatização, eu fico menos prestando atenção a gente está debatendo muito a privatização da Eletrobras, que foi para o Congresso ontem, excepcional, está ótimo, acho muito boa. Agora, tem outra coisa acontecendo que a gente não está vendo, e eu gostaria de ver até mais, porque ela é muito mais fácil de acontecer, que são as grandes empresas estatais indo numa direção de racionalidade de seus balanços, notadamente BNDES, Petrobras, em menor escala, Banco do Brasil e Caixa Econômica. Então, está tendo uma enorme desestatização dentro dessas companhias, mas elas têm muito mais para fazer, muito mais para fazer. Qual o sentido do Banco em algum momento do tempo, o BNDES era o maior acionista da Vale, era o maior acionista das 3 grandes empresas de celulose do Brasil, da Suzano, da Aracruz e da Eldorado. Qual o sentido disso? Nenhum sentido. Então, nós criamos um mastodonte, que era o BNDES aqui no Brasil, que era o principal responsável microeconômico, vamos dizer assim, pela distorção na taxa de juros aqui dentro do Brasil. A gente pagou durante décadas os maiores juros do mundo, porque, na verdade, tinha um peão da sociedade que recebia o menor juros do mundo. E, obviamente, que a média, o Banco Central tinha que fixar lá em cima a taxa livre, porque tinha uma taxa não livre fixada lá embaixo. Então, o Henrique cansou de tentar explicar isso aí para a sociedade, para o mundo político. Finalmente, a gente conseguiu, no governo Temer, criamos a TLP, uniformizamos o Banco Central e, desde algum tempo, vamos num trabalho de racionalização do BNDES, e vamos num trabalho de racionalização do BNDES. Lembrando, entre 2012 e 2014, o BNDES emprestou 4 vezes mais do que o Banco Mundial. O Banco Mundial no mundo, não é no Brasil, não. Eu vou repetir aqui para não haver confusão. O BNDES era 4 vezes maior, do ponto de vista de desembolso, que o Banco Mundial no mundo. Ora, você não precisa ser um grande economista, um grande financista, para concluir que tem alguma coisa errada, né? Não tem o menor sentido nisso. Isso só cria ou amplia distorções dentro da economia. Então, a gente fica muito nesse grande brand de reformas, mas eu gosto de ver também essas menos reformas, né? Mal ou bem, o Banco Central independente não foi uma PEC que precisou ser aprovada. Lei de falência não foi uma PEC. Lei do gás não é uma PEC. Nova lei cambial não é uma PEC. São legislações infraconstitucionais, ou projetos de lei, ou leis ordinárias, etc. Medidas provisórias. Então, tem muito para ser feito. E a boa notícia é que está sendo feito bem embaixo do radar. Eu gostaria de ver mais aceleração. Eu não estou tão preocupado assim só com a privatização da Eletrobras. Acho ela muito boa. Agora, eu quero ver o BNDES fora da Klabin, fora da Suzano, fora da JBS, fora da... Não precisa disso. Nós não precisamos disso. Tem um ou outro subsegmento, que é um privilégio, ter um banco de desenvolvimento funcional, técnico, enxuto, que pode ajudar a cumprir certas lacunas. Agora, o que a gente viu aqui era um completo crowding out do mercado de capitais pelo BNDES. Eu me lembro de uma reunião que eu tive, eu vou encerrar aqui para contar isso, que é bem emblemático. E nesses auros idos de Brasil Grande, no BNDES, que me chamaram para ouvir
o que precisava, que mais ou menos tem, igual a parte da sua pergunta sobre o papel do setor privado, né? O que o BNDES precisava fazer para desenvolver o mercado de capitais. Estava toda a diretoria reunida, aquela coisa solene, 20 pessoas na sala, e eu falei, olha, não precisa fazer nada. Aí, não, mas André, nós chamamos você aqui porque está toda a diretoria para ouvir sua sugestão de uma medida para estimular o mercado de capitais. Eu falei, não precisa fazer nada. Não, mas uma coisa, diz uma coisa. Aí eu também fui ficando um pouco aborrecido com a situação. Eu falei, uma coisa é só dar férias para todo mundo que está na mesa aqui que o mercado vai embora. Então, para desenvolver o mercado de capitais é só dar uma acalmada. Que o BNDES estava completamente pronto em alto. Sei que o BNDES se comportou, nós temos agora no Brasil debêntures de infraestrutura de 5, 10, 20 anos negociadas com o mercado secundário e a custos equivalentes ao do BNDES. Nós estamos, na verdade, no Brasil, vivendo um dos mercados de capitais mais pujantes do mundo. Só os Estados Unidos e a China são hoje comparáveis ao Brasil. Tem um pouquinho de Índia, um pouquinho de Japão, mas o Brasil é super pujante. Então, a gente tem que ir na direção das normalidades, né? Então, e a gente está conseguindo fazer isso. Tem arrobos por aqui, por ali, bobagem por aqui, por ali, agendas irrelevantes por aqui, por ali. Agora, a agenda relevante, eu estou um pouco mais otimista do que esse fla-flu que a gente está vendo todo dia aí na mídia e tal. Eu acho que ele o negócio está melhor do que parece. É que a gente está com muito mau humor por coisas menos relevantes. Agora, as mais relevantes, a agenda eu não estou achando que está tão ruim assim. Por último, eu vou fazer uma citação à reforma tributária, que o Henrique colocou muito bem, ela tem muito a ver com a produtividade. Agora, eu gostaria muito mais, eu prefiro ver a reforma tributária fatiada. Eu tenho um enorme medo desse brand reforma tributária. Inclusive, eu acho que essa reeleição de Câmara e Senado trouxe uma conjunção de fatores, acho que mais propenso à aprovação de medidas. Quando perguntado sobre qual devia ser a prioridade, eu deixei muito claro que não deveria ser a tributária, porque tem essa agenda muito importante da refundação do Pacto Fiscal, reforma administrativa, que os dois casos têm voto e consenso no Congresso, e a tributária é muito mais complexa, pela natureza do tema, é natural. Você tem estados exportadores, estados importadores, estados com união, serviços com indústria, setor financeiro, setor real, Nordeste com Sudeste. Você tem naturais conflitos tributários e o risco da gente colocar um grande reformão e a gente ficar debatendo 4 anos e não faz nada. Então, eu prefiro que a gente vá devagar. E no meio disso tudo, a Receita, quando faz as suas simulações, com medo de perder a arrecadação, ela é sempre conservadora. Então, eu tenho enorme medo da gente entrar num debate interminável e, além de tudo, aumentar a carga tributária pelo conservadorismo entendido do lado da Receita. Então, é melhor a gente ir fazendo pequenas consolidações tributárias, algumas infraconstitucionais, outras constitucionais, de modo que a gente vá desfazendo a complexidade infernal que todos nós empresários passamos aqui. Agora, eu iria depois dessa agenda de arrumação fiscal. Enquanto isso, você vai fazendo essa coisa simples, que é desestatizar, tirar esse elefante da sala, que é o Estado brasileiro, né? No fundo, a raiz do excesso da carga tributária, da corrupção e tal, é o tamanho do Estado. Na hora que você encolhe isso tudo, não tem mais esse problema. Então, é tão simples, tão racional, tão óbvio, tão consensual, que nós, como sociedade, não devemos nos furtar a discussão. Temos que empurrar os nossos agentes políticos, as lideranças, a ir na direção do óbvio, do consensual, daquilo que funcionou globalmente, e não criar jabuticaba uma atrás da outra aqui. Isso aí. Bom, vou pegar o gancho aí que o Esteves acabou de falar, que a tarefa do setor privado é jogar futebol. Nós já passamos dos 45 minutos regulamentares, estamos na prorrogação aí de 10 minutos, e então vou encerrar, infelizmente, esse painel para chamarmos o próximo, que é os desafios da infraestrutura e da logística. Henrique Meirelles, André Esteves, muito obrigado pela sua participação, brilhante como sempre. Eu tenho certeza que todos nós aqui saímos ganhando muito com as duas intervenções, e uma salva de palmas a todos. Obrigado.
Bom, vamos então para o próximo painel. Desafios na infraestrutura e logística. Eu vou chamar os debatedores. Primeiro, Alexandre Baldi, secretário dos Transportes Metropolitanos